Zelensky aperta o cerco a militares ausentes da linha da frente. Mark Rutte foi oficialmente nomeado o próximo secretário-geral da NATO. Guerra na Ucrânia foi uma das principais motivações da sua candidatura. Orbán encontrou-se com Macron em Paris antes da Hungria assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Dinamarca é o primeiro país a criar o chamado Imposto sobre a Flatulência, que tributa criadores de gado pela emissão de gases com efeito de estufa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky endureceu a postura face aos militares que têm negligenciado as funções na guerra em curso com a Rússia. Durante uma visita a Donetsk, Zelensky encontrou-se com militares para discutir questões essenciais como o abastecimento da água, planos de evacuação e ainda a reconstrução de casas danificadas. O presidente ucraniano agradeceu também os esforços das tropas na região e condecorou alguns militares. Подякувати вам за захист нашої держави. Подякувати вашим побратимам, яких зараз тут немає. І від всіх нас, від всього народу України. Em Kiev, Zelensky ficou surpreendido ao descobrir que alguns militares não estão presentes em áreas-chave na linha da frente há mais de 6 meses e ameaçou tomar medidas contra aqueles que não estão a cumprir as responsabilidades. Antes da visita de Zelensky, as forças russas lançaram um ataque significativo contra a cidade de Selidov, em Donetsk. Nas últimas 24 horas, os bombardeamentos afetaram 20 povoações na região. Uma pessoa morreu e pelo menos 9 ficaram feridas. Mark Rutte é oficialmente o próximo secretário-geral da NATO. A nomeação de Rutte foi selada pelos embaixadores da Aliança durante uma reunião na sede da NATO em Bruxelas. A cerimónia oficial de boas-vindas será na Cimeira em Washington de 9 a 11 de julho. Rutte vai assumir o cargo de chefe da Aliança de Defesa a partir de 1 de outubro de 2024, após a liderança de uma década do antigo primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg. O atual secretário-geral da NATO já congratulou Rutte e escreveu numa publicação da rede social X que a NATO fica em boas mãos. Mark Rutte tornou-se primeiro-ministro dos Países Baixos pela primeira vez em 2010, mas demitiu-se em julho de 2023, depois da sua coligação de 4 partidos se ter desentendido sobre a forma como lidar com a migração. Rutte era agora o único na corrida para o cargo, uma vez que o seu único rival, o presidente romeno, desistiu da candidatura na semana passada. O político neerlandês tem apoiado a Ucrânia e o seu direito a defender-se desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022. Rutte afirma que essa foi uma das razões que o levou a candidatar-se ao cargo da NATO. Depois de assumir o cargo, Mark Rutte terá um mandato mínimo de 4 anos. Julian Assange saiu do tribunal de Saipan, nas Ilhas Marianas, como um homem livre. O fundador do Wikileaks viajou de seguida para a Austrália, país natal, aonde chegou pouco depois das 10h30 da manhã desta quarta-feira, hora de Lisboa. O editor declarou-se culpado de uma acusação de espionagem em troca da liberdade. He faced 175 years in prison for publishing evidence of war crimes, human rights abuse and US wrongdoing around the world. Today he pleaded guilty to an offence for having published information in the public interest, for which he's won journalism awards the world over and been nominated for the Nobel Peace Prize every year for the past decade. This sets a dangerous precedent. O primeiro-ministro australiano congratula-se com a libertação de Assange. Mr. Assange has since boarded a flight to Australia and will land in Australia later today. Now, regardless of your views about his activities, and they will be varied, Mr. Assange's case has dragged on for too long. I've said repeatedly that there was nothing to be gained by his continued incarceration. Julian Assange foi condenado aos 5 anos que já passou atrás das grades numa cadeia do Reino Unido. A audiência aconteceu nas Ilhas Marianas, que pertencem aos Estados Unidos. O acordo permitiu ao editor australiano evitar a extradição para território continental norte-americano, onde poderia enfrentar uma longa pena de prisão. É o fim de uma batalha jurídica de 14 anos. Assange publicou documentos secretos do governo americano que incluíam relatos de irregularidades militares cometidas no Iraque e Afeganistão.
O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán reuniu-se com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris esta quarta-feira, em vésperas da Hungria assumir a presidência do Conselho da União Europeia a 1 de julho. A reunião também antecede a cimeira de líderes que ditará as nomeações do Conselho Europeu para os altos cargos da União Europeia. Em cima da mesa neste encontro esteve o apoio à Ucrânia e à indústria de defesa europeia, dois temas especialmente significativos dados os laços historicamente estreitos de Orbán com Moscovo. Orbán também aproveitou a visita a Paris para criticar a forma como foram fechados os nomes para os altos cargos europeus, excluindo vários países da União Europeia devido a filiações políticas e partidárias. Pelo menos 15 líderes dos 27 Estados-membros têm de apoiar os candidatos para os próximos 5 anos, mas é provável que Orbán fique de fora. A União Europeia e a Sérvia vão cooperar mais em termos de fronteiras. O país dos Balcãs assinou um acordo de cooperação com a Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex. Segundo este acordo, a Sérvia vai destacar guardas para todas as fronteiras do país e não apenas para as fronteiras com os membros da União Europeia, numa tentativa de controlar e prevenir a migração ilegal e a criminalidade transfronteiriça. O acordo foi assinado em Belgrado. Ovo je drugi sporazum ove vrste koji potpisujemo sa Frontexom i zahvaljujući njemu policijske snage Frontexa biće raspoređene ne samo na državne granice sa Bugarskom i Mađarskom u okviru operacije Srbija kopno, već i na državne granice Srbije sa trećim zemljama. Ovo će značajno doprineti našoj zajedničkoj borbi protiv prekograničnog kriminala i irregularnih migracija. A Comissária Europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, diz que a Sérvia é um parceiro fundamental para a União Europeia gerir a migração ao longo das rotas. Milhares de pessoas do Médio Oriente, Afeganistão, Paquistão e Norte de África utilizam anualmente a chamada Rota dos Balcãs, que passa pela Turquia, Bulgária, Macedónia do Norte e Sérvia para chegar aos países do Ocidente. Há cada vez mais satélites a moverem-se no espaço e a maioria deles em órbita baixa, isto é, a cerca de 1000 km da Terra. No entanto, este crescimento tem suscitado preocupações sobre como manter o espaço limpo e evitar colisões. Este foi um dos temas debatidos no Fórum Espacial Europeu em Bruxelas. Algumas empresas já iniciaram projetos para levar a internet a locais remotos e estão já a adaptar os satélites. All of our satellites will have active propulsion systems, which means that we can maneuver them to avoid any collision. We will also have a specific type of shielding so that whenever we have a collision with a small debris, elements of the satellites are protected. De acordo com os dados da Agência Espacial Europeia, existem cerca de 12.500 satélites em órbita terrestre. The space race is growing and growing. Now, for example, we have from the US, we have constellations are launched into space, and space becomes more and more also a business. So it's interesting for private firms to launch satellites into space. O problema agrava-se quando os satélites já não estão operacionais e continuam no espaço. Há cerca de 2.700 nesta situação. Além disso, os detritos espaciais, como pequenas peças destes aparelhos, voam a grande velocidade e podem danificá-los. Para evitar a sua proliferação, a Agência Espacial Europeia lançou a Carta dos Resíduos Zero. The aim of this charter is to go towards zero debris in 2030. It's a non-binding document with high-level objectives. And also it's community-driven, meaning that ESA will include many stakeholders. Bruxelas deverá apresentar nos próximos meses a primeira lei espacial europeia que terá em conta a proteção das infraestruturas da União Europeia. A Agência Espacial Norte-Americana NASA lançou em órbita o último satélite meteorológico da SpaceX.
O novo satélite vai fornecer cobertura contínua e em tempo real das condições meteorológicas e ambientais perigosas, como os furacões. A câmara principal do satélite será capaz de analisar tempestades com uma frequência de 30 segundos e tem ainda um instrumento que prevê a probabilidade de ocorrência de relâmpagos com antecedência de 1 hora. O satélite GOES-U descolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, na terça-feira, ao final da tarde. A Dinamarca aprovou um novo imposto para tributar os criadores de gado pela emissão de gases com efeitos de estufa. É assim o primeiro país do mundo a criar o chamado Imposto sobre a Flatulência, que tem como objetivo reduzir em 70% as emissões de gases. Animais como vacas e ovelhas libertam grandes quantidades de metano quando digerem os alimentos. E esse gás, quando libertado, aquece o planeta cerca de 80 vezes mais do que o dióxido de carbono. O acordo foi alcançado no final de segunda-feira entre o governo e os representantes dos agricultores e até à data parece ter recebido o apoio de todo o sector agrícola. Mulighed for at træde karakter, og ved hvad det giver Danmark en verdensførende rolle, og måske giver det faktisk landmænd muligheden for at få respekten lidt tilbage omkring vores erhverv, som har så mange gode ting at byde på, at nu løser vi faktisk en vigtig problemstilling. A partir de 2030, os agricultores dinamarqueses terão de pagar cerca de 16 euros por tonelada de dióxido de carbono ou gás com efeito de estufa. Este valor aumentará para 40 euros até 2035. A Dinamarca é um dos maiores produtores europeus de carne de porco e um produtor significativo de carne de bovino e de leite.